Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de dezembro de 2022. São 8 horas da manhã e Bolsonaro consultou advogados que o aconselharam a sair do país antes de 1º de janeiro. Risco de eventual prisão foi abordado nas consultas a esses advogados. Embora não haja no horizonte imediato risco jurídico de ser preso, o presidente Bolsonaro passou as últimas semanas aflito com isso. Segundo apurou o portal G1, o presidente buscou conselho de advogados próximos nos últimos dias pedindo avaliações. Primeiro perguntou se poderia ser punido caso não passasse a faixa para Lula. Ouviu que não. Depois sondou sobre as chances de ser detido após concluir seu mandato. Nas conversas, ouviu de profissionais do direito que o melhor seria sair do país antes de 1º de janeiro, quando deixa o cargo e, portanto, perde o foro privilegiado. As avaliações foram na seguinte linha: sem foro, qualquer juiz de primeira instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro e, mesmo que ficasse poucas horas em uma delegacia, o constrangimento estaria dado. Pessoas próximas resgataram o caso de Michel Temer, preso por Marcelo Bretas, justamente um juiz de primeira instância, após deixar o Palácio do Planalto. Fontes do governo confirmam que essa hipótese de fato assombrou o mandatário desde a derrota. Mas, segundo apurou o G1, junto a ministros do STF, ele não teria o que temer, ao menos não neste momento. Isso porque, mesmo perdendo o foro, é preciso que os ministros do STF, responsáveis por investigações da Polícia Federal contra o presidente, declinem esses inquéritos, jargão para remeter à primeira instância, o que levaria um tempo. Tem ainda um outro obstáculo: o judiciário em recesso. Esse risco de prisão, contudo, poderia de fato surgir a partir de fevereiro, quando a Justiça retorna aos trabalhos plenamente. Nos últimos dias, veículos de imprensa publicaram informações que Jair Bolsonaro se preparava para deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, mas sem nenhuma confirmação oficial. Também não houve até ontem comunicação oficial ao Congresso, como é praxe. Nesta semana, o Diário Oficial chegou a publicar que um profissional se deslocaria para os Estados Unidos para compor a segurança familiar de Bolsonaro, e isso alimentou as especulações de que de fato estaria de partida. O G1 ouviu nesta sexta como data possível de deslocamento dia 30, mas também sem confirmação. O G1 também procurou o Palácio do Planalto, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria. E a verdade é que Bolsonaro demonstra claramente que não pretende se deixar prender, não pretende aceitar o curso da lei. Isso deve ser motivo para uma prisão preventiva. Se o Bolsonaro não deixar o país, ou se ele deixar e depois voltar, a possibilidade de ele ser preso é muito grande, porque fica cada vez mais claro que ele pretende obstruir a justiça. E Alexandre de Moraes e general dos Estados Unidos frearam o ímpeto golpista de Bolsonaro. Alexandre de Moraes e um general norte-americano foram determinantes para frear o ímpeto de Bolsonaro de contestar derrota para permanecer no poder. Alexandre de Moraes e o general Lloyd Austin III, secretário de Defesa dos Estados Unidos, foram essenciais para frear o ímpeto de Bolsonaro de ruptura institucional. A sustentação política foi quebrada com a multa de 22,9 milhões de reais aplicada por Alexandre de Moraes ao PL.
Naquele momento, Valdemar, presidente do partido, soltou a mão de Bolsonaro. Já o general norte-americano deixou claro em julho, em evento em Brasília, que os Estados Unidos não apoiariam uma tentativa de golpe militar no Brasil. Disse Austin III: reafirma o papel adequado da função do Exército na sociedade democrática, e isso significa controle civil firme dos militares. Quanto mais aprofundarmos nossas democracias, mais aprofundaremos nossa segurança. O governo dos Estados Unidos pontuou que apoia a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis, aos processos democráticos e aos direitos humanos. Ou seja, em solo brasileiro, Lloyd Austin sinalizou que os Estados Unidos não endossariam tentativa de golpe militar por Bolsonaro. Uma coisa eram os Estados Unidos sob Donald Trump, outra, bem diferente, sob Joe Biden. Desde que a ameaça de ruptura passou a ser cogitada, a cúpula do PT avaliou que a comunidade internacional frearia o ímpeto de Bolsonaro e, de fato, deve-se a ela e a Moraes o recuo do presidente de tentar permanecer no poder. E Bolsonaro nomeia os comandantes da Marinha e Aeronáutica escolhidos por Lula. Antes de deixar o governo, no último dia do ano, Bolsonaro oficializou as nomeações dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica indicados pelo futuro presidente. Constam no Diário Oficial da União desta sexta-feira as exonerações a partir de amanhã do almirante de esquadra Almir Garnier Santos do cargo de comandante da Marinha e a nomeação do almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen para exercer interinamente o comando da Marinha. O tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior também foi exonerado do comando da Aeronáutica e nomeado a partir de 2 de janeiro o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canitz Damasceno para exercer o cargo de comandante da Aeronáutica. E o acampamento bolsonarista é vizinho da inteligência do Exército que não detectou ameaça de bomba. O empresário preso por tramar explosão no aeroporto de Brasília disse ter elaborado o plano de atentado junto com manifestantes concentrados no QG do Exército. Ao ser preso no último sábado, o empresário Jorge Washington dos Santos declarou que o plano de realizar um atentado terrorista no aeroporto de Brasília teve a colaboração de bolsonaristas acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Apesar da proximidade com os golpistas, o Exército não falou nada, não disse uma palavra sobre a ameaça de bomba que foi detectada pela Polícia Civil. Note-se que a inteligência das Forças Armadas brasileiras, se for verdade que eles não detectaram, está muito mal. Porém, o fato é que os militares provavelmente sabiam de tudo e não mexeram um dedo para evitar. E pastores se decepcionam com o mimimi de um Bolsonaro omisso pós-derrota. Aliados evangélicos dizem que o presidente sai apequenado por não se posicionar na reta final do mandato. Um pastor estende a outro, no intervalo do culto, a tela de um celular com a face de Jair Bolsonaro estampada na capinha. Queria mostrar um meme que associa o presidente a uma clássica propaganda de remédio. Tomou Doril, a dor sumiu. Também Bolsonaro desapareceu do mapa político desde que Lula o bateu nas urnas. E pastores que marcharam ao seu lado durante toda a campanha eleitoral não vão mentir, esperavam mais dele. Bolsonaro está sendo abandonado miseravelmente por todos os aliados, mostrando que, na verdade, ninguém estava com ele de verdade, por acreditar no seu trabalho, por acreditar na sua força. Estavam com ele por conveniência. Perdeu o poder? Perdeu os amigos. E Lula diz que vai ouvir Lewandowski sobre a sucessão do próprio Lewandowski no STF. Recado de Lula é interpretado como sinal de que o favorito de Lewandowski para o STF, Manuel Carlos de Almeida, ganha força na disputa.
Eu, Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania, conheço o Manuel Carlos, é um jovem jurista muito brilhante e seria uma escolha incrível. Conheço bem as ideias dele, conversei muito com ele no passado e é uma pessoa que vai cumprir essa missão com muito brilhantismo, se realmente for confirmado. E Lira pode passar a faixa presidencial a Lula. Se o entorno de Lula ou Janja, que tem cuidado do assunto, decidir por cumprir a transmissão da faixa presidencial de uma maneira mais formal, ou seja, se decidir que a faixa não será levada por representantes da sociedade civil e sim por um presidente de poder, o responsável pode ser Arthur Lira, presidente da Câmara e terceiro na linha sucessória da presidência. E caravanas de apoiadores de Lula começam a chegar a Brasília para a posse. A organização da posse de Lula estima a chegada de 800 caravanas com cerca de 100 mil pessoas. Alojamentos foram montados pela capital. A virada do ano será diferente para o educador e assessor parlamentar Alexandre Combi Lopes, de 51 anos, que vai comemorar a chegada de 2023 na estrada a bordo de um ônibus junto com outras 134 pessoas. O grupo parte de Tatuapé, em São Paulo, em 31 de dezembro, rumo à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º. Vai ser uma festa pra lá de bonita, com toda essa gente que está atravessando o país para ver Lula subir a rampa do Planalto. E ex-aliado de Bolsonaro vai contar em livro que testemunhou na intimidade dele. Com fotos e documentos até hoje não revelados, Lemos quer narrar dramas familiares e bastidores menos nobres da aventura bolsonarista no poder. O ex-aliado de Jair Bolsonaro, o deputado Julian Lemos, que denunciou supostas agressões de Bolsonaro à primeira-dama Michele, começou a escrever um livro para contar o que viu, ouviu e guardou do período em que conviveu com os Bolsonaros. Mais lama bolsonarista vem aí. E por fim, em reviravolta, a posse de Lula pode ter presença da delegação de Nicolás Maduro, da Venezuela. Numa reviravolta inesperada, até mesmo para os assessores mais próximos de Lula, o governo eleito vive a expectativa de que a Venezuela seja autorizada a enviar uma delegação para a posse do novo presidente brasileiro. No final da semana passada, a reportagem do UOL revelou que Lula havia desistido de ter, no dia 1º de janeiro, a presença de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O motivo era uma portaria ainda de 2019 emitida por Bolsonaro que impedia que o governo de Caracas entrasse em território nacional. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.